Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 5 de 2 Reis. Nós vamos ler do 5 até o 9, até o 10. 2 Reis 5, do 5 ao 10. Segundo Reis 5, do 5 até o 10. Amém? Amém, irmão? Então vamos ler. Então disse o rei da Síria: vai, anda. Segundo Reis 5, 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tomará e ficará purificada. Amém? Purificado. Podem tomar os assentos em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer assim, ó: que o rei da Síria tinha um homem, um servo, chamado Naamã. Conhecemos a história de Naamã. E alguns por aí fazem até algumas campanhas. 7 mergulhos de Naamã. Como? Se mergulhar 7 vezes, fosse curar alguém de alguma coisa. Aí dizem: o poder não está nos 7 mergulhos, está em Deus. Então por que eu vou mergulhar se o poder está em Deus? Só pedir para Deus. Deus não precisa de intermédios. E o que nós vamos ver aqui é o intermediário. Então a Bíblia diz que certo dia Naamã vai a Israel, faz então escravos e leva para sua casa para trabalhar uma mãe, uma menina,
E quando é num certo dia, olha que coisa. E quando é um certo dia, aquela menina israelita, está lá na casa de Naamã trabalhando, aqui importante, ó, trabalhando. Quando ela vê Naamã, leproso, sua pele branca, sua pele dilacerada pela lepra. Quando a menina vê Naamã, daquele jeito, irmã, aqui, a menina solta uma. A menina vai dizer bem assim, ó, que coisa. Oxalá que o meu Senhor. Ela lembra, aqui, ela vai lembrar e dizer para a patroa, para a mulher de Naamã, ela vai dizer: minha senhora, seria ótimo se o meu senhor Naamã aqui, versículo 3, estivesse diante minha senhora, se Naamã estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, as informações dela, clara. Minha senhora, se ele estivesse lá diante do profeta, na onde? Em Samaria, olha que coisa que ela diz. Ele o restauraria a lepra. Olha a segurança que ela tem para falar de algo que nem é ela que vai fazer. Então ela vai chegar e vai dizer: minha senhora, se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, lá na frente do profeta, certamente o profeta restauraria a sua saúde. Ela vai afirmar, irmão, olha aqui o medo. Ela vai afirmar uma coisa que nem ela vai fazer, mas que ela tem certeza que Deus vai fazer. Primeiro paralelo aqui é pessoas que já não têm mais certeza de que Deus pode fazer por elas, quanto mais para com os outros. Pessoas que têm medo de falar que Deus pode fazer. Pessoas que já perderam a intimidade com Deus e por isso acham que só por causa que elas não têm intimidade com Deus, e assim Deus não irá os ouvir, então Deus também não irá ouvir a outros. Então não tem coragem de falar dele. Porque a menina vai dizer, vai dar uma informação verdadeira, e ela vai dizer: se ele estivesse lá, ele seria curado. Mas um detalhe mais importante disso é que ela vai ser clara em dizer: se ele estivesse em Samaria, na presença do profeta que está lá. Você vê que ela não vai dizer se ele estivesse em Samaria na presença do rei. Ela não vai dizer se ele estivesse em Samaria na presença de qualquer um. Se ele apenas estivesse em Samaria, ou se ele fosse até Samaria. Veja que as informações que ela vai dar são informações cuidadosas e meticulosas, dizendo: ele em Samaria teria que estar na presença do profeta que está lá. E aí sim, ele restauraria a sua lepra. O que nos falta é empenho e coragem, e abrir
abrir a nossa boca e temos fé como essa menina para proclamar as virtudes do reino de Deus. Porque nós já temos o lugar certo onde Deus está operando. Já temos profetas de Deus profetizando. O que está faltando para nós é coragem de abrir a boca para proclamar, para profetizar, para dizer para este mundo tenebroso e para os sofridos, para os encarcerados, para os aprisionados, para aqueles que estão em cadeias, em doenças, enfermidades, em moléstias, em muitos outros problemas, que há um lugar, que há profetas, que há um Deus que está pronto para fazer milagres, e Ele é o nosso Deus. Quantos nessa noite creem nesta palavra? Vai sair daqui no espírito desta menina nessa noite. Porque nós conseguimos propagar notícia ruim. E quando acontece um problema na igreja, falamos mais rápido do que as coisas boas que acontecem. As pessoas têm que olhar para você e ver a empolgação que você tem de vir aqui. E dizer, não é possível, você é tão empolgado de ir naquela igreja na quarta-feira. Aleluia. Então Naamã ouve a mensagem. E esta mensagem que Naamã ouve é uma mensagem profética para a vida dele. Então a Bíblia vai dizer que Naamã ouve a mensagem e aceita aquela mensagem. E ele vai até o rei da Síria e diz: rei, eu preciso de uma carta, que o Senhor envie uma carta para o rei de Israel, para que lá chegando ele me restaure. Só que Naamã não ouviu direito o que ela disse. E ele diz: eu preciso de uma carta. Aleluia. Eu preciso de uma carta. Então o rei escreve uma carta para Naamã. E a carta vai até o rei de Israel. E a carta está dizendo assim: rei de Israel, olha que coisa. Versículo 6. Rei de Israel, sabais que eu estou enviando a vós, meu servo Naamã, para que o restaure da lepra. Mas lembrando vocês aqui, queridos irmãos e irmãs, vou chegar onde eu quero. Quando foi que a menina disse que ele tinha que ir à presença do rei? Nenhuma hora. As informações que ele recebeu eram corretas, mas a atitude dele no momento foi errada. Então ele pede a carta para o rei, e o rei escreve uma carta, o rei dele escreve uma carta para o rei de Samaria, e a carta está escrito: estou enviando Naamã para que tu cures Naamã. Então quando o rei de Israel, olha que coisa linda, o rei de Israel ouve a carta, quero frisar nisso. Então diz a Bíblia que ele rasgou as vestes, porque ele mesmo vai dizer, sou eu Deus para vivificar ou tirar a vida de alguém? Mas que coisa aqui, gente. É óbvio. A carta vem com uma responsabilidade dizendo assim: estou enviando meu servo para tu curar ele. E o rei logo ficou apavorado e disse: peraí, está enviando um cara da tua terra para minha terra, falando para mim curar ele? Por um acaso eu sou rei? Sou Deus?
Mas por que ele fez isso? Por que o rei de Israel temeu? Porque a Síria está em guerra com Israel. A capital de Israel é Samaria. Então a Síria está em guerra com Samaria. Então existe uma guerra. E o rei de Israel sabe que vai perder a guerra, porque ele é menor número. Então ele vai temer ao rei da Síria. E quando o rei manda dizendo assim, num acordo meio que de paz: eu estou enviando um servo aí, se vira e cura ele. Ele está dizendo: eu não posso fazer isso por ninguém. Então o rei vai ficar com medo. E ele vai dizer: sabe o que está acontecendo? Ele está procurando uma ocasião para vir contra mim. Sabe o tipo de gente medrosa, que não se garante, que tem medo de agir pela fé? Sabe o tipo de pessoa que é tão ruim como um cristão, que nem acredita de verdade no que lhe é pregado? Então ele vai temer. Então ele vai colocar o seu coração o temor. Eu não sou Deus para fazer. Eu não sou Deus para fazer. Eu não sou Deus para fazer. Aleluia. Então Naamã vai até lá com essa carta e fica lá esperando. Eu vim aqui para ser curado. A pressão psicológica. Eu vim aqui para ser curado. Como se o milagre dependesse do outro e não de nós mesmos. Como se algo só acontecesse por causa dos outros e não por causa das nossas próprias decisões e atitudes. Nós vamos escolher o que é que nós queremos viver. O que é que você quer viver? Você quer viver como Naamã ou você quer ser curado? Então a Bíblia vai dizer que estava lá Naamã, na presença do rei de Israel, cobrando o seu milagre. Voltando na menina. A menina deu uma palavra no 3 profética. 1, 2. 1, 2. Clica só. 1, 2. Eu vou ensinar uma receita de bolo de laranja para vocês. Vai ser bem produtivo. Quem quer ouvir, diga amém. Mais do que a mensagem ou a receita? Voltei. A mensagem que a menina tinha era profética. E a mensagem que a menina tinha era: se o meu Senhor estivesse em Samaria, a presença do profeta que lá habita em Samaria, certamente o Senhor restauraria a sua saúde. Mas agora Naamã, ele não está na presença do profeta, está em Samaria, mas está na presença do rei procurando carta, procurando o direito de enviar cartas e ouvir o que está escrito na carta. É um momento de decisão aqui,
Porque tudo que nos é profetizado, porque tudo que nos é ensinado, tudo que nos é pregado, é apenas, aleluia, é apenas a cereja do bolo. Como assim, apóstolo? Porque tudo que é profetizado é a cereja do bolo. Porque o bolo, quem vai bater você pela tua fé. A menina já havia liberado uma palavra profética para a vida dele. Enquanto ele estava a procurar uma carta para levar, para ouvir e estar na presença do rei, nada acontecerá. Mas quando ele estava lá e ouviu o próprio rei dizer, aleluia, que ele não era Deus para fazer nada, aí, irmão, a coisa vai começando a declinar. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o versículo 8, ele é muito animador. E disse assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou os vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste o teu vestido? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Saberá que as profetas e você não está nem adorando ainda, porque você nem entendeu o que eu vou falar ainda. E essa daqui, ó, eu trouxe lá do meu baú. Aleluia! Segura essa, Satanás. Aleluia! Então Eliseu chega para o rei de Israel e disse: por que tu rasgaste a tua veste? Porque rasgar a veste é um sinal de desespero. Aleluia! E quantas de nós deveriam não ficar desesperados, mas estão extremamente desesperados? Quantos de nós não ouviram o que a menina disse? Eu tenho uma guardada para soltar domingo aqui, que é da história da menina. Foi a menina que disse. Quantos de nós não estão tão desesperados que aquilo que a menina disse nós já esquecemos faz tempo, e agora só estamos rasgando a veste? E o rei de Haná, e o rei de Isalamandugminei, e o rei de Israel, então, em vez de clamar a Deus, ele vai rasgar a veste. É nessas horas que quando nós colocamos a mão dentro do saco da farinha e vai fundo lá e diz: não pode ser. E quando chega no fundo, você só saca só com a pontinha do dedo sujinha de farinha, fala: acabou. Agora não dá mais bolo. Ao invés de tirarmos a mão e dobrarmos o joelho, nós tiramos a mão e rasgamos as vestes. Mas a voz daquela menina fica soando no nosso coração, dizendo: eu liberei uma palavra profética, 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 eu já dei uma palavra profética, eu trouxe uma palavra profética, eu estou falando algo profético, eu tenho uma saída profética, eu tenho algo profético.
Aí, que é pra você, hein? É pra você, hein? Já tá quase aparecendo a parte, as cuecas. É pra você que já tá com as partes traseiras já mostrando já, porque já rasgou as partes traseiras, começou a rasgar. Porque quando Eliseu entra na presença do rei, o rei tá pelado já quase. Já rasgou as suas vestes. Então quando Eliseu olha, diz: aqui que Eliseu diz: por que tu rasgastes o teu vestido? E sabe por que eu não me desespero nunca? E pode o pau cair a folha que eu vou dormir? Isso, pastor, é muito sangue frio, é muito sangue nos olhos, tá tudo caindo na sua cabeça, você vai dormir? CPFL tá rondando a sua casa, rondando, tá lá os boletins lá tudo pendurado, não foi nenhum ainda pro como é o nome ali que tem ali, ó? Lotérica. Não foi nenhum, tá tudo pendurado. E a CPFL tá lá. Você tá contando assim: é a minha vez, é a minha vez. Agora vou ser provado. É o contrário, né? Tá tudo no pai aí, ó. Eu vou dormir. Acorda, vagabundo, vai trabalhar. Eu tô trabalhando, não vou fazer mais nada. Vai dormir. Eu não vou dormir não, pastor, porque nesses momentos a gente não dorme. A gente fica perturbado e conta, é problema aqui, problema lá, não dá para dormir. Mas eu vou dormir. Vai dormir. Então quando Eliseu chega lá, ele já está tudo rasgado. Aí Eliseu pega ele rasgado, porque o que tem de crente aqui essa noite, tem alguns rasgados aqui. Não vou nem apontar para vocês. Está rasgado já. Está rasgado. E quando eles... Olha, estou falando aí. Estou falando aqui. Então quando ele chega na presença, Lamanda, quando Eliseu chega na presença do rei de Israel, ele está rasgado. Aí Eliseu dá uma notícia para ele, dizendo bem assim: deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. A menina tinha uma palavra, o quê? O quê? A menina disse: lá em Samaria, se ele estivesse na presença do profeta. E depois do caos em que o rei de Israel estava já rasgado, e agora não só Deus. Novidade, que nenhum de nós aqui é Deus. Isso é óbvio. Ninguém tem saída imediata. Só Deus. Depois de tudo ter acontecido, aí Eliseu disse: ó, vou lembrar da palavra da menina. A palavra da menina era o quê? Então Eliseu olha para o rei e disse: deixa ele vir a mim, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Em outras palavras, nos minutos, Eliseu está lembrando ele, dizendo bem assim: deixa vir, porque Deus já liberou uma palavra profética. Alabanagachama. E não vai ter nem chuva e nem orvalho que vai se opor à palavra que Deus já liberou. Labadagachandarabacai. Levanta tua mão para adorar. Levanta tua mão para adorar. Labadagachandarabacandaraia. Tem palavra profética que a menina está pregando. Labanagaché.
Ralai. Em outras palavras, Eliseu vai dizer para ele assim: eu sou a palavra. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, minha gente. Não pense em vocês que foram me dando oportunidades para mim subir no púlpito da igreja, microfones, me levar para lá, para cá. Não pense que não foi nada disso. Nada disso. Você sabe que as pessoas que me conheciam falaram para mim? Quando eu pedia oportunidade, que eu pedia. Sabe o que eles pediam falar para mim? Ei, varão. Varão ainda, hein? Varão. Não existe varão, viu? Essa palavra é errada. Tá? Porque varão é aquele que faz pipi de pé. Tá? Então isso não se aplica à mulher. Por isso que não existe a palavra varão. Sim, varão. Então eles diziam para mim assim: varão. E eu ficava feliz, né? Vai dizer, vai me convidar. Eles diziam para mim: eu vou orar, varão. Eu vou orar, varão, para Deus me dar uma resposta. Então naquele momento eu entendia que eu era motivo para as pessoas orar por mim. Então quando eu me apresentava, era um motivo de alguém: ore por ele, que não sei não. Eu estava numa benção, eu estava num fogo, eu estava num avivamento, numa coisa com Deus. Mas ainda assim, as pessoas diziam: eu vou orar, para ver se Deus fala comigo. Olha. Vou orar para ver se Deus fala comigo, para mim te convidar um dia. Eita, nós. Fosse depender desses. Estão até hoje orando. Então, ali eu pensava, no mínimo eu pensava que eu ia ser uma resposta de oração para eles. Então eu pensava assim, que quando eu chegasse para eles, tudo feliz: e me convida lá, varão, me convida, nós estamos juntos, nós estamos orando juntos. Você está vendo eu fazer culto aqui, pregar na rua, você está vendo meu testemunho. Então quando eu falasse: me convide para me dar uma palhinha lá, 10 minutos, 5 minutos, alguém ia dizer: varão, está convidado, você é uma benção, você é resposta de oração. Quando eu pensava assim, eles vinham dizer que eu era motivo para orar. Não foi um, não foi dois, não foi três, foi muitos. E a princípio eu saía de como de lá? Saía meio frustrado. Disse: não pode ser, Jeová. Estou na bênção e esse cara vai orar ainda. Eu não ficava bravo, ficava quieto. Mas Eliseu naquela noite, ou naquela tarde, ou naquele dia, ele disse: deixa vir a mim, porque ele saberá que há um profeta em Israel. O rei já estava rasgando as vestes, desesperado. E Eliseu vai se apresentar como a resposta de uma oração. Vou mais fundo. Eliseu vai se apresentar agora como a manifestação da palavra da menina. E a palavra da menina era? Naquele momento ninguém lembrou de Eliseu. Naquele momento ninguém se virou e já de início disse: manda chamar Eliseu, que esse negócio é dele. Mas depois que a coisa esquentou, que o bicho pegou, e ele se apresentou, aleluia, a Bíblia vai dizer que então falaram para ele ir à casa de Eliseu. Então a Bíblia diz que ele pegou os cavalos, Naamã pegou os cavalos,
9. E parou com seus cavalos na porta da casa de Eliseu. Aonde que a menina falou para Eli? A presença de quem? Que estava na onde? Há um dia desses atrás, e passou esse dia, mas eu não tinha dinheiro. Eu estava sentado na minha loja. E vem um rapaz, sempre passa, vendendo frutas, no carrinho de mão. E ele disse, ele é muito educado. Ele disse, companheiro, o senhor quer alguma fruta dessa? Tem bandeja assim, tem bandeja assada, eu te vendo até solto, se tu quiser comer uma só. E eu lá de dentro da loja, e ele lá na porta. E eu, ó, era o dia que dá sorte dele também, e o meu. Porque eu tinha um dinheirinho no bolso. Ele não sabia, mas ele estava na sorte dele. E eu estava na minha, porque eu gosto de fruta. Então quando ele falou isso, eu retribuí, na hora já. Eu olhei de longe. De longe, missionária Josiane. Eu vi os caqui, aqueles lá. Eu disse, quanto custa? Ele disse, R$5. Eu digo, não pode ser, só R$5? Ele é. Eu digo, não, é verdade? Ele é. Eu digo, traz então. Aí ele vem entrando na loja com os caqui na mão. Eu peguei o caqui, ele falou, é o último, primo, que eu tenho. Eu apertei o caqui durinho, durinho. Parecia um tomate gigante. E eu peguei, ó que coisa que é interessante isso aqui, ó. Eu peguei aquele caqui, eu disse, só toma uns R$5, primo. Ele falou, obrigado, Deus abençoe. Eu falei, tá bom. Quando ele acabou de sair da porta da minha loja, eu corri pro banheiro da loja. Corri, gente, sem pensar. Abri um, lavei um caqui, gente. Mas mordi aquele caqui assim. Quando eu mordi, gente. Deus tá falando, hein? Quando eu mordi, gente, era durinho. Era durinho. Por que você compra uns caqui nas feiras e que é molengo? Mas aquele era durinho. Quando eu mordi assim, parecia tava mordendo aquele negócio de abelha. Doce. Eu falei, Jesus, não pode ser. Eu falei, eu vou levar para casa. Tenho certeza que a missionária vai comer. Ela não comeu. Mas eu comi 2. Eu levei 3. Era grande assim, ó. Eu falei, gente, só tinha 5 na bandeja. Era grande. Eu disse, não pode ser. Ofereci pro Joel nada, ofereci para ela nada. Eu digo, então eu vou comer tudo sem dó. Ela, tu vai mesmo? Eu vou. Isso aqui, vocês estão perdendo, gente. Aquele dia ali, eu descobri uma coisa. Que eu estava no lugar certo, na hora certa. E aquilo com certeza era o que ia acontecer comigo. Quando a menina falou para Eliseu, que ele, a menina falou para a senhora dela, falar para o senhor dela, que era para ele ir a Samaria e estar na presença somente do profeta que existia em Samaria, que era só Eliseu. Eliseu era o profeta do momento. A menina estava dizendo assim, não se preocupe, você somente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Por quê? Por quê? A sua parte você vai fazer. A menina tinha uma palavra o quê? Uma palavra o quê? Uma palavra o quê? Você sai daqui, vai para Samaria, várias horas de viagem, e lá em Samaria tu fiques na presença. Enquanto ele estava na presença do rei, nada aconteceu. Enquanto muita gente está em casa agora, eu não gosto desse pastor. Eu já falei, se não gosta do padre, irmão, procura outra paróquia, pelo amor de Deus.
Enquanto muita gente está lá, eu não sabe o que é, quarta-feira, né? Eu não tô cansado. Pastor de novo. Então tudo na presença do rei. Do rei internet, do rei televisão, do rei cansaço, do rei amigo, do rei parente, do rei marido, do rei filho. Mas você não. Você não. Você não. Você está na presença do homem de Deus. Que está, sabe na onde? Nessa hora, em Samaria. Então quando ele fala isso, e ele vai com as carros e com as cavalos na porta de Eliseu, vou encerrando. Ele cumpre o que a menina disse. Ele está no lugar certo, na hora certa. Não precisem se preocupar com mais nada, porque agora a parte de Deus é Deus que vai fazer. Porque você vem aqui, você ora, você vigia, você contribui, você está sendo fiel, teu coração está voluntário em fazer a obra, em semear na obra, em contribuir com a obra, mas ainda muitas das vezes a fraqueza humana te faz rasgar as vestes. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra nessa noite profética. Tu não estás na presença de qualquer um, não. Tu estás na presença do homem de Deus que está em Samaria. A tua parte Deus está recebendo, e agora profetizo na tua vida que tu vais receber a parte que era de Deus. Alamandaga xandarabandagaço. Mas então, queridas irmãs e irmãos, agora ele está na presença daquele que ele tinha que estar desde o princípio. Eu vou dizer uma coisa aqui para alguns. E eu sempre digo que você não precisa se defender. Quem muito se defende, muito se acusa. Sabe aquele tipo de pessoa que gosta muito de se defender? É o que mais se acusa, sozinho. Mas eu vou dizer aqui porque eu não sei porquê, mas eu vou ter que dizer. Tem pessoas que não concordam comigo, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar e de tratar. Até aí, você nem pecar não está pecando. Você nem pecar não está pecando. Você nem pecar não está pecando. Se você acha que eu sou muito duro, que eu falo muita asneira, que eu sou isso, que eu sou... até aí a sua opinião nem está pecando ainda. Nem está pecando. E me manda para aquele lugar, e quando está na tua casa dizem que esse filho daquela lá, esse desgraçado, tem que partir lá, e Eu sei que tem gente que fica tão irado com as coisas que eu falo, que até me manda ir passear e procurar minha turma por aí. Mas a minha turma está aqui, ó. Então, até aí você nem peca. Nem dá para você pecar. Nem dá. Mas uma coisa nós temos que ouvir sobre mim. Até eu tenho que reconhecer sobre mim mesmo, porque até para mim é novidade. Até para mim. Que sem saber o que está ocorrendo, eu falo o que está acontecendo. Eu sempre estou avisando antes que aconteça. Esse é ser profeta, viu? Avisa antes, que depois, meu irmão, quem te falar eu sabia depois que aconteceu, eu te digo, não, tu não sabia. Se tu soubesse, tu tinha me avisado. Como? Sabe? Eu sabia. Mas tu sabia, porque tu não me contou então? Eu não sabia que se tu soubesse, eu te contava.
Porque eu procuro te contar antes, para depois você dizer bem que ele me avisou. Uma coisa nós temos que ouvir: que a menina tem uma palavra. A menina tem uma palavra. E a palavra profética não é a menina que vai se encarregar de fazer o que falou. Porque a menina não pode sair lá da Síria para Israel para curar. Então ela diz, porque não é ela que se encarrega de fazer. O Deus que ela falou, o Deus de Israel, qual ela serve, a qual o profeta serve, a qual está lá em Samaria nesse momento, é o Deus que vai fazer. Então o que eu estou pregando nessa noite, não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia.